Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre liberdade política, sobre formas de governo e sociedade, sobre liberalismo, sobre direitos humanos e sociais. Então, vamos lá, acompanhem-nos aí. Na política, o conceito de liberdade ganha outros contornos. Como foi visto, os cidadãos da Grécia Antiga tinham liberdade para ir frequentemente à praça pública deliberar sobre o destino da polis. Mas os gregos não tinham uma visão muito precisa de liberdade ainda. Eles acreditavam muito na questão do destino, uma visão muito determinista. Seja o destino guiado pelos deuses ou o destino guiado pela physis, né? O ser humano como um joguete da physis. Tratava-se de uma liberdade política pertencente à forma de governo que eles escolheram. A democracia direta, isto é, sem representantes políticos nem eleições. Na modernidade europeia ocorreram mudanças importantes. As cidades ficaram muito maiores, mais populosas. O cidadão, portanto, tornou-se um indivíduo com outros interesses além da política. O tempo do indivíduo moderno passou a ser muito diferente do tempo do cidadão grego antigo. Surgiu a burguesia, uma classe com interesses privados que trabalha, mas que também quer produzir e consumir cultura. A democracia, por conseguinte, não pôde mais ser direta. Foi preciso escolher representantes que cuidariam dos assuntos políticos. Isso significa que o indivíduo moderno perdeu a sua liberdade? Não necessariamente. É mais adequado afirmar que ele engendrou outra forma de liberdade, diferente da antiga. Não havia mais interesse geral pela liberdade política, entretanto, brotou o interesse por uma liberdade individual amorosa, de expressão, de publicação, de escolha religiosa, de opinião e principalmente de propriedade privada. O antigo regime francês havia reprimido todas essas formas de liberdade desde a Idade Média, com aliança entre o clero e a aristocracia. Os camponeses sofreram as arbitrariedades dos governos desse período até que a classe burguesa tornou-se forte, fato que desencadeou a Revolução Francesa em 1789. Observando o quadro anteriormente apresentado do pintor Eugène Delacroix, chamado A Liberdade Guiando o Povo, pintado para a comemoração do aniversário dessa revolução em 1830, é possível fazer a seguinte interpretação: a mulher ao centro representa a liberdade, levantando a bandeira com as cores da França, a bandeira tricolor, né, as três cores, que se representa liberdade, igualdade, fraternidade, liberté, égalité e fraternité. Segurando a bandeira, né, bandeira com as cores da França, empunhando um mosquete. Há um burguês de cartola que está de pé com uma arma na mão, expressando a vitória da burguesia. Os mortos que são pisoteados na base do quadro seriam os guardas do rei. A Revolução Francesa pretendeu derrubar o antigo regime, que significou, entre outras coisas, a vitória da classe burguesa e o declínio da aristocracia, da monarquia absolutista. Para tanto, houve muitos combates e, em meio a isso, o rei Luís XVI foi condenado à morte na guilhotina. O derramamento de sangue em nome da liberdade aparece de modo dramático na pintura de Delacroix ou Delacroix, né? No contexto da Revolução Francesa, do processo político e econômico da Revolução Industrial em outros países, como na Inglaterra e na Alemanha, e da independência dos Estados Unidos, que são as três principais revoluções burguesas, ganha força uma teoria política chamada liberalismo, considerada de esquerda na época por ser de viés progressista, mas aí no campo moral, né, no econômico, hoje é a direita, né, liberal. Tratava-se basicamente de defender a liberdade econômica e política mediante a separação entre a sociedade civil e o Estado, garantir o direito à propriedade privada visando defendê-la dos abusos de poder da nobreza e do clero e da revolta dos pobres. O Estado deveria ter um papel mínimo de garantir os direitos e preservar a vida. Todo o resto, como a organização social e os contratos econômicos, ficaram restritos à sociedade civil, ou seja, independentes do Estado, sem o controle do Estado. John Locke, que viveu de 1632 a 1704, filósofo inglês, foi um dos fundadores do liberalismo moderno. A partir de uma concepção do estado de natureza humana sem sociedade e política, os indivíduos tinham, por natureza, o direito à propriedade correspondente ao seu trabalho. Com a evolução das sociedades, os homens passaram a viver juntos e fizeram uma espécie de acordo, de contrato, de pacto entre eles para estabelecer regras de convívio social. O contrato social é necessário para consolidar e garantir os direitos naturais, e esse pacto, passagem do estado de natureza para o estado de sociedade civil organizada, é estabelecido livremente, e criando o Estado, né, é estabelecido livremente entre os seres humanos. Consiste na ideia de que cada um transfere seu poder natural para a comunidade a qual pertence e, desse modo, a lei é aplicada a todos os associados. Como qualquer sociedade política não pode existir nem subsistir sem ter em si o poder de preservar a propriedade e, para isso, castigar as ofensas de todos os membros dessa sociedade,
Haverá sociedade política somente quando cada um dos membros renunciar ao próprio poder natural de fazer justiça com as próprias mãos, passando às mãos da comunidade em todos os casos que não lhe impeçam de recorrer à proteção da lei por ela estabelecida. Está no segundo Tratado do Governo Civil do John Locke, os clássicos da política. Assim, no Estado de sociedade, os homens têm garantidos, segundo John Locke, o direito à vida, os 3 direitos básicos, a liberdade e a propriedade privada. Ao defender as principais teses do existencialismo, Jean Paul Sartre afirma que o ser humano está condenado a ser livre, a fazer escolhas e, portanto, a construir o seu próprio destino. Através dos princípios de um direito natural pré-existente ao Estado e de um Estado baseado no consenso de subordinação do poder executivo ao poder legislativo, de um poder limitado do direito de resistência, Locke expôs as diretrizes fundamentais do Estado liberal, segundo Norberto Bobbio. O texto seguido, John Locke, que viveu entre 1672 a 1704, revela algumas características de uma determinada corrente de pensamento. Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se ao domínio do controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros, porque, sendo todos senhores tanto quanto ele, todo homem é igual a ele e, na maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. A qualquer momento alguém pode vir tirar sua vida, tirar sua liberdade, te escravizando ou tirar os seus bens. Essas circunstâncias obrigam-no a abandonar a condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes, e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida e a liberdade dos bens, a que chamam de propriedade. Está na obra Os Pensadores, esse trecho de John Locke, né? A política foi inicialmente a arte de impedir as pessoas de se ocuparem do que lhes diz respeito. Posteriormente passou a ser a arte de compelir as pessoas a decidirem sobre aquilo de que nada entendem, segundo Paul Valery nos cadernos, né? Cidadania ativa. Nessa definição, o autor entende que a história da política está dividida em 2 momentos principais. Um primeiro, marcado pelo autoritarismo excludente, e um segundo, caracterizado por uma democracia incompleta. Né? Por que a afirmação de Dostoiévski, se Deus não existisse, tudo seria possível, segundo Sartre, representa o ponto de partida do existencialismo? Porque é justamente aí, né? Justamente com o fato de Deus não existir, que aí nasce o existencialismo, o humanismo existencialista, porque a responsabilidade total agora é do homem, não de Deus. As coisas acontecem segundo a vontade do homem, e o homem é o único responsável pelo seu próprio sucesso ou pelo fracasso da humanidade. Né? A Revolução Francesa deixou muitas marcas na história do Ocidente. Talvez a mais significativa tenha sido a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento elaborado pela Assembleia Constituinte na França em 1789. A declaração defende os direitos à liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência contra a opressão. A primeira redação da Declaração de Direitos conta com 17 artigos, alguns destes mencionados a seguir. Né? Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a vida, né, a segurança e a resistência à opressão. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites, senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. Artigo 7º. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei de acordo com as formas por ela prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos. Mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso contrário torna-se culpado de resistência. Artigo 10º. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluídas as opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Artigo 11º. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem.
Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade, nos termos previstos na lei. Esse documento inspirou-se nas ideias do movimento iluminista, principalmente no que defendiam os enciclopedistas franceses, o Denis Diderot, o D'Alembert, Jean-Léon D'Alembert, o Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, na segunda metade do século XVIII. Os iluministas eram um grupo de intelectuais que defendiam a liberdade de expressão, o intercâmbio cultural, o uso livre e a iluminação da razão, contrapondo-se à repressão do pensamento medieval religioso que escurecia o pensamento e as ideias. O movimento foi difundido rapidamente em outros locais, como na Inglaterra, Escócia, Estados Unidos e Alemanha. A proposta de tornar o direito universal vem do iluminismo. Os filósofos das luzes eram justnaturalistas, defendiam o direito natural, isto é, defendiam teorias sobre o direito que todo homem universalmente tem por natureza. Inspirados então pelo iluminismo, os franceses revolucionários elaboraram a declaração e, com isso, pretendiam que sua validade se estendesse para todos, em qualquer lugar do mundo e em qualquer época. Dessa forma, estariam garantindo que qualquer ser humano, desde o nascimento, tivesse os direitos individuais inalienáveis e intransferíveis, ou seja, ninguém poderia abrir mão dele nem transferi-lo a outro. Por outro lado, há várias críticas até hoje aos direitos humanos. Para que serve um direito se alguém não pode usufruí-lo? Por exemplo, para que serve o direito à propriedade privada para os pobres que não têm acesso a ela? Para que serve a liberdade de ir e vir para alguém que só tem condições de ir da sua casa até o trabalho e não tem dinheiro para ter férias e viajar para outro país ou para pagar a condução para um pouco mais longe, dentro do próprio país, dentro da própria cidade? A crítica, portanto, resume-se a ressaltar o caráter burguês dos direitos humanos. Hannah Arendt, que viveu de 1906 a 1965, filósofo alemã, afirmava que os direitos humanos pressupõem uma concepção de homem abstrato que termina na prática excluindo muitos grupos minoritários que não têm acesso a esses direitos. Assim, por exemplo, uma comunidade com uma etnia diferente daquela que predomina em certo país pode ser explorada e ter sua condição humana arrasada, já que os pequenos grupos ficariam sem capacidade de ação política, de ter representação política, força política e, portanto, também força econômica, e os direitos humanos não teriam o alcance que deveriam ter. Gerando exclusão social, os direitos humanos, segundo a filósofa, correm o risco de serem, na prática, direitos não humanos, universais, mas direitos individuais. No livro As Origens do Totalitarismo, a Hannah Arendt propõe que o direito fundamental dos indivíduos, antes de qualquer direito enumerado nas declarações, seja a versão francesa ou seja as versões da ONU, é o direito a ter direitos, isto é, o direito de cada ser humano pertencer a uma comunidade que lhe garanta direitos. Os direitos deveriam, portanto, ser sociais e não individuais, segundo a Hannah Arendt. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe nos nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu quero aqui agradecer aos 326 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que hora ou outra passam por aqui por conta de um conteúdo ou outro, deixando sua visualização, o seu like, seu dislike, o seu comentário, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, o nosso canal, seja aqui nessa plataforma ou seja em outras redes sociais, aqui no YouTube ou em outras redes sociais. É isso, no mais é isso aí. Hasta la vista, babies, até a próxima.